Fala galera, saudações rubro-negras, um excelente domingo para vocês. Isso aqui, ó, é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, direto de casa da quarentena. Vocês aí, seus confinados, como vocês estão? Então, espero que todos estejam muito bem. Convidar vocês aí a se inscreverem no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhe sempre os nossos vídeos. A gente vai falar sobre um tema que leva a outro, né? Da possibilidade do Flamengo conquistar aí muitos títulos esse ano, né? A gente falou, ó, então, pelas minhas contas, Taça Guanabara, Taça Rio, Carioca, 3, Recopa e Supercopa do Brasil, 5, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Será que tem condição? A gente vai conversar aí com o professor Pedro, mais uma vez convidado aqui, sobre tudo isso. E o Carioca, né? Sobre esse retorno do Carioca, retorno dos treinos. A gente vai explicar tudo. A gente fez uma apuração aí, lógico que são possibilidades desse possível retorno aí do Carioca no dia 20, tá? Até o dia 20, no caso, de maio. Galera, é o seguinte, lembrar vocês que no comentário fixado tem o link aí da pré-venda do novo manto do Diego Alves, né? O novo manto do goleiro do Flamengo. A gente vai colocar também o link aí da Outsider Tours, né? Que a gente tá em parceria com eles aí, tem um programa bacana aí de você pagar apenas uma vez e ter desconto aí vitalício em viagens assim que tudo isso voltar, e vai voltar. E também, lógico, o nosso clube de membros, lembrando que tem uma novidade aí, um clube VIP, que a cada 3 meses você ganha um manto aí autografado. E também a gente está fazendo o seguinte, aqueles que se tornam membros, a gente está liberando aí o nosso stories do Instagram para divulgar a sua pequena empresa e tudo mais. A gente está tentando ajudar de volta, né, o pessoal que segue a gente, tá certo? Vamos conversar com o professor Pedro, porque a gente tem muita novidade para trazer para vocês. O professor Pedro, que vira e mexe, participa aqui no canal. Tem o canal dele lá, o Connect Fla, tem as redes dele lá de direito, professor de direito. E eu chamo ele aqui porque é um amigo que a gente troca ideia, conversa. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião. Às vezes a gente diverge em algumas coisas, mas hoje o assunto é a volta dos estaduais. Cada um tem as suas informações. Professor, o que me passaram, o Mosquitinho me contou, que o planejamento, né? Supõe-se que o planejamento seja a volta antes do dia 20 de maio, para dar tempo de fechar os estaduais. Ou seja, há uma suposição de que as federações estão em contato para que esses campeonatos iniciem antes do dia 20 de maio e assim termine mais rápido possível, até pelo menos o meio de junho. É verdade? Você também está sabendo disso? Bom dia, Biel. Paparazzo Rubro-Negro. Bom dia. A galera que segue aqui o canal do Papa. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando com você e com rubro-negras e rubro-negros, apaixonadas e apaixonados pelo Mengão. Na verdade, Gabriel, o que ocorre? Me parece que há uma intenção, hoje já declarada, dos gestores do futebol de que os campeonatos terminem no campo. Que não ocorra o que aconteceu, por exemplo, com a Ligue 1 na França, em que se declarou o PSG campeão, que no fundo termina arranhando um pouco a imagem do futebol. E se você parte de uma decisão, faz a escolha de tentar terminar o campeonato com as partidas ocorrendo no campo para ter o resultado desportivo, você tem que fazer um planejamento de datas. E ao que me parece, se está buscando a conciliação de datas para o estadual de modo a que possibilite a ocorrência do Campeonato Brasileiro. Então você precisa encerrar os estaduais o mais rápido possível, dentro, evidentemente, de toda uma cautela com a questão da saúde, da não exposição da integridade e dignidade dos atletas e demais pessoas envolvidas, mas o mais rápido possível para viabilizar o brasileiro. Quanto ao brasileiro, ao que me parece, é só também uma suposição, a intenção, seja da CBF, seja dos clubes, seria a de, se possível, não precisar mudar a fórmula dos pontos corridos. Para que isso ocorra, eu acho que o deadline final seria começar o campeonato em julho, para que você possa conseguir cumprir um calendário de julho a dezembro, que deveria ter começado esse fim de semana de maio, aproveitando datas FIFA que seriam reservadas e que eventualmente não mais precisarão ser utilizadas por conta de eventuais não partidas das seleções. Então, para começar em julho o brasileiro, você precisaria acabar os estaduais, talvez no máximo até a metade de junho. Eu vou lhe falar aqui o que eu acho, é só uma opinião, tá certo? Não posso cravar nada, posso inclusive falar uma coisa que não aconteça, mas é uma opinião, acho que vale o debate. Vale para a galera refletir sobre possibilidades. Eu acredito
que seria ideal a gente conseguir concluir os estaduais até 14 de junho, para poder começarmos, talvez, quem sabe, em 4 de julho, primeiro fim de semana de julho, o brasileiro com intervalo de 3 semanas. Para esses estaduais acabarem dia 14 de junho, eles precisariam voltar ainda em maio, agora no final de maio, a ter as partidas. O que muita gente tem me perguntado... Eu acho que se acabar o 14, 15 de junho, eu acho que dá para voltar até antes, e aí você tem mais datas para o brasileiro, né? Então, aí, deixa eu te falar. O que é que ocorre? Eu acho, é só opinião, tá? Também ouvi muita gente, conversei com muita gente, a gente conhece muita gente, tá? Óbvio, com toda a responsabilidade do mundo, a gente não está aqui cravando nada, a gente só está conversando sobre possibilidade. Eu acho, minha opinião, que há hoje uma intenção de harmonização das federações estaduais, e acho que tem que ocorrer, para você tentar pelo menos padronizar o retorno dos estaduais, para que dentro de uma harmonia o futebol brasileiro fale a mesma língua, ainda que respeitando algumas diferenças de estado para estado. E eu acho que seria salutar que essas federações estivessem se unindo. Penso até que isso talvez possa estar acontecendo, reuniões entre eles, pode estar acontecendo, a gente não sabe, né? Então, e eventualmente eles podem estar harmonizando um retorno padronizado. E aí vai a minha opinião. Na maioria dos estados brasileiros, como é o caso do Rio de Janeiro, as atividades só estão proibidas nesse momento até 15 de maio. Muita gente, Gabriel, não se deu conta que, por exemplo, a partir de 16 de maio, não tem nenhuma proibição de realização de partidas de futebol no Rio de Janeiro. A proibição no âmbito municipal e no âmbito estadual, pelos decretos do prefeito Marcelo Crivella e governador Wilson Witzel, são até 11 e 15 de maio. Em tese, a partir de 16 de maio, nesse momento não está proibido, está autorizado. É autorizado tudo aquilo que não é proibido. Eu até imagino que haja um novo decreto prorrogando o isolamento e o cerceamento do exercício de algumas atividades até talvez 31 de maio, mas penso que isso não vai incluir o futebol. Eles excluiriam o futebol, a atividade do futebol dessa situação. Entendi. Vou dizer o porquê, vou justificar para que os seguidores do canal entendam, tá certo? Eu vou justificar o porquê que penso que o futebol, caso haja uma prorrogação do isolamento com um novo decreto, não entraria nisso. Vou dizer o porquê aqui para você e para os seguidores do canal Paparazzo. Bom, cogitando que o futebol retorne na segunda quinzena, vamos fazer um exercício de meditação? Por que não pensar em voltarmos com o Carioca, dias 20 e 24 de maio, 20 e 24 de maio, quarta e domingo, ocorrendo a quarta e quinta rodada da Taça Rio. As 12 agremiações ficariam vinculadas durante 6 dias apenas, 20 e 24, 2 jogos. 8 são eliminadas, seguem os 4 semifinalistas para a semana seguinte, quarta-feira, dia 27, e a final da Taça Rio no domingo, dia 31 de maio. Em 12 dias, entre 20 a 31 de maio, todos na segunda quinzena, considerando que não haja proibição de realização de partidas de futebol, a Taça Rio se encerraria. E vou além. Se porventura o Fluminense não vencer os seus 2 jogos, o Flamengo vencer os 2, o Flamengo assumindo a liderança geral, e cogitemos, que é o que eu, como torcedor, vou torcer para que ocorra, acho que todo mundo, que claro, o Flamengo vença a Taça Rio, o Campeonato Carioca acaba 31 de maio. É claro, a gente não está cravando nada aqui, a gente só está fazendo um exercício de meditação diante de possibilidades concretas. Por quê, Gabriel? Vamos lá. Você concorda que se há uma intenção de que o campeonato acabe no campo, tem que se desenvolver um planejamento para definir datas? Cara, e claro, esse planejamento, inclusive, deve incluir o seguinte, professor, pelo que a gente também escutou, e você também já deve ter ficado sabendo disso, que a própria Federação do Rio, isso é uma suposição, claro, a gente não tem como provar, mas pessoas vêm comentar com a gente que há uma intenção, e eu acredito que isso seja verdade, da Federação do Rio poder levar, inclusive, os jogos para fora do estado, caso o governo continue dificultando. Eu acho que não vai ser necessário, vou dizer o porquê, mas é possível, tanto se cogitou uma possibilidade de levar para Brasília, como ao que eu ouvi, também não posso afirmar que isso é verdade, porque eu não posso provar, mas ao que eu ouvi, poderia, inclusive, levar para Florianópolis, já que a Federação de Santa Catarina é a que tem se demonstrado a maior entusiasta com a possibilidade de retorno ainda em maio do futebol. Ao que me parece, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro seriam os estados nos quais haveria uma mais declarada manifestação de intenção de retorno imediato do futebol. Só para a gente concluir, para ficar claro para todos, por que eu acho que isso pode acontecer, o Campeonato Carioca voltar ainda em maio. Se você pretende que o campeonato volte,
e ele acabe no campo, tem que fazer um planejamento de datas. Para você voltar a ter jogos, tem que planejar treinos. Os atletas têm que voltar a treinar. Então, olha bem, escuta o que eu vou falar agora. Todo mundo pensando com calma. Não foi por acaso que houve essa tomada de decisões dos clubes voltarem agora, início de maio, a treinar. Isso foi planejado ao longo do mês de abril, para que, a partir de 2 de maio, os clubes comecem a retornar os seus atletas. Para quê? Para que haja uma mini pré-temporada. Presta atenção, Gabriel. Ao que me parece, e cada um aqui é livre para concordar ou discordar sem nenhum problema, mas ao que me parece, não seria necessária uma pré-temporada de 4 semanas, como normalmente ocorre em janeiro. Porque os atletas não estão vindo de um fim de temporada. Eles vieram de uma pré-temporada em janeiro, então talvez fosse suficiente uma mini pré-temporada de 2 semanas. Olha como as coisas vão fazendo sentido. Retornar-se-ia às atividades de treino dentro dos procedimentos fixados no protocolo médico sanitário, para que essas atividades dos atletas se recondicionando se iniciassem agora, primeira semana inteira de maio, e na terceira semana de maio, na segunda quinzena, os atletas tivessem passado por um recondicionamento e aí se pudesse viabilizar a execução das partidas. Olha bem o que eu vou dizer agora. No Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil, nesse momento, domingo, hoje, 4 de maio, 3 de maio, né? Hoje é domingo, dia 3 de maio. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que está proibido o futebol a partir de 16 de maio. Não está. As atividades estão proibidas até 15 de maio. Nesse momento, não há nenhuma proibição governamental que em final de maio haja jogo. Então, o que é que eu acho que está acontecendo? Agora é meu pensamento intuitivo. Se estiver errado, beleza. É uma opinião, a gente pode errar. A gente é humano. É minha opinião. Eu acho que está sendo construído um protocolo com a definição dos procedimentos para que as partidas possam ser realizadas. Penso eu que se as federações querem que as partidas ocorram, elas têm que estar construindo um protocolo de procedimentos. Por exemplo, se eu tiver um jogo no Engenhão, quantos repórteres podem entrar? Quantas emissoras de rádio poderão ir? Com quantos membros? Os equipamentos vão ser higienizados de que maneira? Tem que entrar no dia anterior. O repórter tem que trazer um teste patrocinado pela emissora, provando que ele está com o exame negativo para poder entrar no campo. Como é que vai ser o protocolo de procedimento para esse jogo de portões fechados? Com esse protocolo construído, ele vai ser submetido ao Ministério da Saúde, talvez à Agência Nacional de Saúde e às secretarias de saúde do Estado e do município onde se pretende realizar o jogo. Ora, a gente aprovou o protocolo para ter treino. Se o Ministério da Saúde disse ok, Secretaria de Saúde disse ok, o governador não pode dizer não. Senão ele tem que demitir o secretário dele, que disse que pode. Se o secretário, que é a autoridade interna... O tempo vai se fechando e as coisas vão caminhar para isso. Show de bola. Aí, obrigado. Só para encerrar, você sabe o que é que deve acontecer? Esse protocolo fica pronto aí nos próximos dias. Sendo aprovado pelas autoridades sanitárias, o futebol pode voltar a ter as partidas. E atenção, galera, dentro de um protocolo médico, não é com exposição. A gente não está colocando pessoas aglomeradas num ponto de ônibus, num supermercado, é dentro de orientações médicas. Se isso acontecer, eu acho que pode ter Campeonato Carioca aí, talvez 20 de maio, acabando 31 de maio, a Taça Rio, pelo menos. Quem sabe, Biel, Flamengo campeão aí daqui a 28 dias, e a gente levantando a... Esse ano vai ser, ó, quarto já vai ser. Quarto, eu vou começar a contar, vou contar a Taça Guanabara. Taça Rio, ela é o quarto, o Carioca ele é o quinto. Aí já é uma quina coroa. A gente vai depois ter a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Vão ser 9 títulos no ano, rapaz. É, verdade. E ainda existe uma cogitação na Europa de se fazer como se fosse uma recopa, como era a velha Libertadores antigamente. Eu acho que esse Mundial, ano não vai dar tempo de ter o Mundial de Doha, né? Então, olhe bem, alguns amigos nossos que moram na Europa e são envolvidos com o futebol europeu, né, eles, comentando num grupo que a gente tem, falaram assim, há manifestações aqui de que se houver possibilidade de retorno do futebol, ainda que de portões fechados, para resgatar, né, essa sentimentalidade, o afeto, o amor com o futebol é um patrimônio mundial. A maioria das pessoas da humanidade ama o futebol, tão triste sem o futebol. Que se promova um jogo entre o campeão da América e o campeão da Europa, como era o velho campeonato mundial de clubes, quando o Flamengo foi campeão. Uma coisa mais rápida para resolver, né? Aí poderíamos fechar 10 títulos, cara. Aí ia ser lindo, né? Sensacional. Galera, então, lembrar vocês aí,
que tem a promoção aí do nosso amigo Fernando, da Outsider Tours. As viagens pelo Flamengo, as viagens para acompanhar os jogos do Flamengo, eu não tenho dúvida que vão voltar. Em algum momento elas vão voltar, não vão, Pedro? Tem que voltar, porque em certo momento a gente vai retomar a normalidade. Tem viagem comprada, inclusive, não tem? Eu paguei com o Fernando a viagem para o jogo de Quito, que não aconteceu. E ele garantiu que vai ser trocada para o jogo voltar. Serviço é completo, é fantástico. E ele tem uma promoção que a gente, cara, eu tô falando para as pessoas aqui no canal, eu tenho ajudado algumas empresas que estão passando por dificuldade nesse momento com toda essa pandemia. E elas estão se reinventando. E esse programa aí é um programa muito legal, porque você paga apenas R$ 99 e você tem vitalício, desconto de 10% na empresa, nas viagens. Ou seja, primeira viagem que você for fazer, se a viagem custar aí R$ 1.000, você já pagou o teu programa. Se a viagem custar 3.000, você já pagou o programa e teve aí, ó, mais R$ 200 de lucro. Então, gente, vale muito a pena. E você tá usando... Cara, eu volto a dizer, não deixe de consumir se você puder, se for possível. Ajude as pequenas empresas. Peça num delivery, nas lojinhas perto da sua casa, higienize. Se eles forem do tipo que higieniza tudo, beleza, faz tudo de máscara, pede na sua casa, recebeu em casa, higieniza, mas não deixe de consumir. A gente precisa que esses mercadinhos, que essas pessoas continuem depois da pandemia, senão vai acabar. Se não houver o giro, vai acabar. É apenas uma dica, um carinho que eu tenho tentado ajudar, pedir de um, pedir de outro, divulgar de um, divulgar de outro. E é o que a gente pode fazer, ajudar as pessoas nesse momento. Professor, obrigado aí. Mais uma vez, convidar a galera a conhecer lá o canal dele, o Connect Fla, ele que sempre participa aqui com a gente, assim como o Deco, como outros amigos nossos aí. E lembrando, mais uma vez, a opinião dá para cá, a opinião do professor não é a mesma que a minha. Algumas coisas nós divergimos, a gente não concorda em tudo, mas é uma pessoa que eu trago aqui justamente porque eu respeito e eu acho bacana que as visões diferentes sejam vistas e comentadas, tá certo? Obrigado mais uma vez. Valeu, professor, obrigado. Então é isso. Agradecer aqui ao pessoal, né, que está trabalhando nessa quarentena, tentando fazer a nossa vida mais fácil, como é o caso aí do Espeto Uai, que ontem entregou aqui em casa. É um prazer aí estar ajudando vocês e divulgando o trabalho de vocês. Comida maravilhosa. Espeto Uai, todo aqui no Rio de Janeiro, está entregando iFood também, entrega ali na região de São Cristóvão e locais perto, próximos, né? E o Santa Ceia também de Niterói, do meu amigo seguidor Rafael aqui. O Santa Ceia é sensacional. Se você está em Niterói, conheça o Santa Ceia. Domingão é dia de Santa Ceia. E também a gente vai colocar aqui o Bolov, né? Bolov que tem na Zona Sul, tem também em outras regiões. Então eu recebi ontem Bolov, eu inclusive quando postei errado. Era um de ovo maltine e o outro de chocolate branco com morango. Rapaz, Bolov pra vocês. Galera, tudo de bom, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!